Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a Rocha Opções, a solidez da ciência a seu favor. Meu nome é Leandro Rocha, sou auditor federal de finanças e controle nas horas vagas trader de opções, entre outras atividades. Quero te convidar para fazer parte do grupo do Telegram. No grupo você terá todas as notícias sobre o canal, bem como poderá tirar dúvidas e debater sobre o mercado de opções. E você já pode mostrar interesse em participar da nossa carteira americana, em que desbravaremos o maior e mais líquido mercado do mundo e você poderá obter rentabilidades indecentes em dólar. Basta apontar a câmera do seu celular. E você também pode assinar o Vendaval, o sistema que veio para revolucionar a venda de volatilidade. E o único do mercado que de fato te permite gerir um portfólio de opções. E você ainda pode descobrir todos os segredos na nossa carteira administrada e do nosso fundo, participando do treinamento de opções mais técnico e profundo no mercado brasileiro. São quase 5 meses de aulas intensas para que você saia operando. Ambos os links da inscrição estão na descrição. Finalmente, chegamos ao final do nosso ciclo de testes no mercado americano. Quem está chegando agora, não deixe de entrar na nossa playlist e assistir toda essa série, que com certeza lhe trará muitos insights de como se opera nesse grande mercado. E terminamos com chave de ouro, com a rentabilidade indecente de 3,73 mais o Tesouro Americano. Um fechamento que só nos leva a ficarmos mais ainda entusiasmados com a abertura da nossa carteira. Aproveitem mais esse material e experimentem uma carteira real no mercado americano, mostrando o que poderá ocorrer com você no futuro. Porque no próximo vídeo já poderá ser com você fazendo parte da nossa carteira. Aproveitem e venham! Muito bem, fiquei uma semana sem estar com vocês. Eu sinto falta, é como se eu não tivesse visto um amigo. É como se eu não tivesse trocado ideia com ele, tivesse faltado alguma coisa na minha semana. Mas estamos aqui com mais um assunto emocionante, que é a finalização do nosso último ciclo de testes com portfólios públicos, no caso, no mercado americano. Antes de mais nada, quero agradecer, como sempre, ao Ítalo Bruno, o rapaz aí que fez toda a parte técnica de pesquisa, o nosso menino prodígio. Então temos aqui o nosso mapa de entradas e saídas, onde nós abrimos posições em derivativos de 4 ETFs americanas, mas que não são tão americanas assim, vocês vão ver no decorrer dos slides. E o momento do mercado americano é que foi de uma queda, né? A primeira ETF é a INDA, é uma ETF que tem como objetivo refletir o desempenho das principais empresas de capital aberto da Índia. Esse gráfico que você tem na tela é um gráfico que nós utilizamos para coletar oportunidades, é o mesmo gráfico que você consegue dentro do sistema Vendaval, que nós chamamos de boca de jacaré. Eu dei uma pesquisada das empresas que fazem parte dessa ETF e não tem nenhuma empresa indiana que nós conhecemos, mas é uma forma da gente diversificar e não pegar de forma isolada uma empresa com todo o seu risco específico. Então, quando a gente olha aqui, o movimento dela, inicialmente ele foi bastante direcional, mas depois voltou e nós fechamos aqui com 100% na nossa meta de lucro. Leandro, por que vocês fecharam com 100%? Nesse ciclo aqui, aconteceu algo diferente. Nós estamos fazendo o teste ali na Interactive Brokers, então nós transferimos os nossos recursos, porque afinal era uma conta real, então nós transferimos os recursos da Test Workers para a Interactive Brokers. Nesse período a gente perdeu a visibilidade, então durante o tempo a gente não estava mais conseguindo operar, até a gente passar por um treinamento lá na Interactive Brokers e tudo mais, e quando voltamos a ter essa visibilidade, o mercado já tinha andado bastante e já estávamos aí próximos do vencimento. Então é aquela frase, né? Você já arrumou a cama, então deita na cama. Não valeria a pena a gente encerrar podendo ter a alternativa de dali a pouco você já secar todo o prêmio. Claro que isso envolve você correr mais risco,
porque você percorrendo quase que o dobro do tempo, você corre muito mais risco, e é por isso que a gente normalmente adota a nossa meta de 50%. Só que nesse caso aqui, valeu muito a pena, como vocês vão estar vendo. Veja só aqui como esse ETF da Índia, ela poderia ter seguido o rumo dela, caso ela se tornasse realmente direcional, e ter dado prejuízo. Se nós tivéssemos encerrado aqui no meio de ciclo, a gente não teria tido absolutamente nenhum risco, porque não dá tempo, mesmo a ETF sendo direcional, não dá tempo para ela chegar até o break-even. Para quem está chegando agora, essa região aqui sombreada é a nossa área de possibilidades, onde a nossa operação sai vencedora, e aqui é o break-even. Então veja lá que bateu quase no break-even e voltou. Se você opera somente pela meta de lucro, muitas vezes você está chegando ali aos 50% e 65% ali, faltando uma semana para o vencimento. Aí nesse caso é melhor você seguir até o vencimento e ganhar 100. Então valeu como um teste interessante aqui. Mas de fato, em regra, nós não iremos fechar a 100%, normalmente nós fecharemos aí a 50%. Então aqui, nesse caso, a gente embolsou todo o prêmio que a gente recebeu. A outra ETF é EWY, que é uma ETF da Coreia do Sul, que pega todas aquelas empresas sul-coreanas que são famosas, como a Samsung, LG, Hyundai, Kia. Muito legal, né? Você não precisa se expor somente a Samsung. Você se expõe logo às melhores empresas de lá, e eventualmente qualquer risco específico de uma empresa, alguma divulgação de resultado, acaba então ficando diluída no conjunto das outras empresas. Olha que legal. Quando a gente olha aqui, a gente também saiu com 100% de lucratividade. Talvez nesse caso aqui, com esse movimento mais forte aqui para cima, você já entraria numa zona momentânea de prejuízo, que talvez fizesse você querer levar mais adiante, mas depois voltou e acabou ficando ali na nossa região. Então vão ter meses na qual tudo vai dar certo, como foi o caso aqui. Aí quando dá tudo certo, aí você ganha uma rentabilidade que é indecente, quando não é exorbitante. Temos aqui a SLV, que é o iShares Silver Trust, e ter como objetivo rastrear o preço da prata. Em vez de investir em ações de empresas mineradoras, a SLV investe diretamente na prata, né? É que nem a gente tem visto agora, o ouro ser aí um metal de proteção, né? Então, normalmente, as commodities metálicas, elas são, ainda mais essas que têm um valor mais precioso, são utilizadas como mecanismo de proteção, sendo uma excelente forma de você diversificar o seu portfólio. Então temos aqui também que deu tudo certo nela aí, apesar dessa semana que nós tivemos aí de olhos vendados. Acabou virando um teste. Mesmo que nós tivéssemos encerrado no meio de ciclo, teria dado tudo certo também, apenas teríamos ganhado menos. Temos aqui a XLE, que é uma das ETFs setoriais mais conhecidas da Bolsa Americana, que dá exposição ao setor de energia do mercado americano, especialmente aquelas empresas ligadas a petróleo, gás natural e energia. Está aqui, 100%. Embolsamos todo o prêmio. Ah, Leandro, você deveria fazer sempre isso. Calma, rapaz. A gente não pode contar que todo mês vai ser assim. Quando você se expõe a todo o período, você dá margem ao movimento ter tempo de varar o break-even, né? É uma proteção, é uma camada de proteção que a gente tem, encerrando de forma prematura. Essa aqui foi a nossa rolagem, e quem acompanha desde o início aqui os portfólios americanos sabe que a gente estava muito exposto no caso da Ford. Nós estávamos fazendo a rolagem da Ford e substituímos pela NVIDIA. No primeiro momento substituímos metade pela NVIDIA e depois resolvemos trocar totalmente a Ford pela NVIDIA. E nesse caso aqui a nossa rentabilidade só não foi maior porque a NVIDIA caiu só 12%, né? Só 12%, o que fez que a nossa rentabilidade represada fosse de 0,49 e subisse para 2,05, o que fez então a gente perder, nesse ciclo aí, praticamente 1,5 graças à NVIDIA. O mesmo a gente não pode dizer da TLT, que a gente também rolou, aonde então ela se recuperou e nós então liberamos a rentabilidade represada de 0,65.
Então, quando a gente olha aqui o nono portfólio americano, o último deles, nós vemos aqui a rentabilidade de 3,73, que só não chegou a 5% por causa da NVIDIA. Mas sempre vai ser assim, quando for 2, quando for 3, quando for 1, a gente sempre vai dizer, só não foi 4 ou 5 por causa de tal ativo. É normal, sempre vai ter alguma posição ali que vai tirar alguma coisa. Então temos os nossos indicadores aí que o IDP até que ficou um pouquinho mais comportado, apesar das nossas rolagens. Tivemos uma expansão muito grande porque levamos tudo para o vencimento. Então, serviu para um teste, para a gente observar o que acontece quando a gente leva todas as operações para o vencimento. Olha só onde chegou aqui o teto do portfólio, chegou a 0,80. Uma expansão que em alguns casos você tinha, às vezes, em 5%. Aqui nós tivemos 8 vezes a expansão. Para você ver como nesse ciclo nós operamos de uma forma um pouco diferente. Não foi inicialmente a nossa vontade, mas no final a gente deixou rolar. Mas que mostra que isso realmente agride bastante as nossas métricas. Quando a gente tira as lições aqui, esse ciclo foi atravessado por um período de transição entre a Test Workers e a Interactive Brokers, em que perdemos a visibilidade das operações por um tempo. Ao voltarmos a ter visibilidade, as operações tinham avançado em tempo e lucratividade e, por estarem ainda em regiões centrais, mostravam-se adequadas para se levar ao vencimento. Uma forma de você ter uma visibilidade muito boa sobre isso é você acompanhando pelas metas dinâmicas. As metas dinâmicas são, a cada dia, qual deveria ser o lucro esperado devido ao tempo até ali, no sentido do ganho proporcionado pela maturidade das suas operações. Isso levou a uma rentabilidade de 3,73, mostrando a consequência de um risco que não foi materializado, porque quando você está disposto a correr mais risco, você também pode ganhar mais, se transformando não numa rentabilidade indecente, né? Mas já começa a entrar na faixa exorbitante. Não dá para a gente cravar qual foi a rentabilidade desses 9 portfólios, porque tiveram muitos testes, simulações, comparações, operações paralelas, então não dá para a gente cravar realmente qual seria a rentabilidade. Até porque muito do que nós fizemos nesses 9 portfólios, nós não faremos de novo. Nós fizemos apenas para testar. Como, por exemplo, a gente não vai mais pegar empresas como a Ford. Talvez a gente pegue alguma empresa de utilities lá no mercado americano, se formos pegar alguma empresa. Então vai ter um perfil bem mais conservador, a natureza das empresas que nós vamos pegar no mercado americano, até porque lá tem muitas alternativas, né? O Benedito vai estar lançando aí uma grade das opções americanas e nós podemos, com muita tranquilidade, separar 200 ETFs para a gente poder estar avaliando aquela que apresenta em cada dia a melhor oportunidade. Isso aí não é um detalhe, é muita coisa. Então, se você quiser conhecer mais o canal, não deixe de entrar no nosso Telegram. Lá é a nossa porta de entrada, será um prazer recebê-los lá. Basta você apontar a câmera do seu celular e começar a nos conhecer melhor. Uma gestora que tem esse grande diferencial aí de conhecer o mundo das opções, que começou através das opções, o primeiro fundo brasileiro focado em opções. Você pode estar acompanhando o nosso fundo lá no Mais Retorno, no próprio site da CVM com o fundo Rocha Opções. Mas se você quiser ser o pioneiro do nosso Fundo Rocha Internacional, não deixe de se inscrever. Mas, Leandro, não é uma carteira administrada? Pois é. Então aqui começam os avisos. Nós estamos bastante empenhados de, em vez de começarmos com a carteira administrada, nós começarmos com o Fundo Rocha Internacional. Estamos bastante sensibilizados porque coisa boa o pessoal acostuma rápido. Realmente é um grande transtorno você ter que ficar aí declarando imposto de renda, ainda mais lá fora. Tem a questão, né, de você não ter cota e o pessoal fica encucado aí, cada um tem uma rentabilidade um pouco diferente um do outro. Então a gente concluiu que o ideal mesmo é nós começarmos por meio de um fundo. Isso vai exigir com que a gente passe por um período aí de negociação. Nós temos aí várias opções de empresa aí que nós estamos negociando para viabilizar a administração do fundo, mas nós estamos bastante avançados e decididos aí a abrir no formato de fundo. Também é importante a gente começar
tendo o track recording por meio de um fundo, porque por mais que a gente tenha tido ótimos resultados na nossa carteira administrada brasileira, isso acabou não entrando ali para o nosso histórico de resultados, então a gente não quer perder esse tempo, como aconteceu com a carteira administrada. A gente quer começar desde o início, tendo o registro aí dos nossos resultados. Tem investidores que só confiam nos dados ali, que estão ali na tela da CVM, então o ideal é realmente começar como fundo. Muita gente pergunta também da carteira Rocha Opções Spice aí, que teve uma rentabilidade gigante aí. Mas essa é a nossa quarta prioridade. A primeira é a carteira americana, a segunda prioridade é o nosso grande evento presencial em São Paulo, a terceira prioridade é o lançamento do treinamento ao vivo e a quarta prioridade lá é que vem a carteira Rocha Opções Spice, que é para montar somente a pontinha do seu patrimônio. Não posso deixar de falar do Vendaval, que é graças ao Vendaval que existe uma comunidade que opera. Nosso operacional ele necessita de um sistema que lhe dê as métricas necessárias, não só para você abrir as operações, como também para você gerir um portfólio. Então eu não consigo imaginar você operando sem ter o Vendaval. Sei que nós demoramos um pouco para prestar contas aí do fundo brasileiro, é porque nós queremos esperar fechar o mês de março. O último dado que nós tivemos na nossa rentabilidade de março estava em 11,70, que é uma rentabilidade realmente, nem diria indecente, né? É uma rentabilidade exorbitante, mas ainda queremos muito mais. E realmente não faria sentido a gente fazer um vídeo pela metade. Então é importante a gente, pelo menos, aguardar o fechamento de março. Isso quer dizer que o próximo vídeo, então, seria a prestação de contas do nosso fundo até o fechamento de março. Isso seguindo toda a nossa prática, que já vem aí desde o início, de estar sempre colocando os resultados, sejam eles bons ou não. Claro que vai ter uma satisfação adicional aí o próximo vídeo, porque foram resultados realmente muito bons, uma recuperação muito forte, mostrando que tudo que nós estávamos ali dizendo que era uma rentabilidade represada, realmente era represada e foi uma parte já liberada. Temos total convicção que a transparência é um dos valores mais importantes que nós temos, de sempre mostrar ele independente de qual seja, porque sabemos que o bem mais precioso de tudo é a confiança dos investidores. Não temos medo da verdade, sempre estaremos aqui para mostrá-la nua e crua. Porque é isso que as pessoas querem, elas querem poderem confiar em pessoas que tenham bons princípios e valores, que com certeza será a melhor marca da nossa gestora junto à comunidade. Beleza, pessoal? Então foi um prazer enorme. Não consigo mais viver sem estar toda semana com vocês aqui. Vamos continuar juntos, desbravando territórios, fazendo história no mercado de opções. E a participação de vocês é que dá sentido a tudo. Então, um forte abraço a todos e nos vemos nas redes sociais e, claro, sempre no próximo vídeo. Até lá!